As plantas daninhas podem ser uma grande dor de cabeça para o produtor rural e impactar na produtividade de 30 a 50% se não for feito um bom manejo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as estratégias mais poderosas e mais assertivas para se fazer um bom controle de plantas daninhas. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Como eu sempre peço para vocês, deixa o like, se inscreva aqui. É chato falar? Pode ser chato, mas é importante que você deixe o seu like, porque dá trabalho gravar esses vídeos, então só o pagamento que a gente pede é o seu like. Deixou o seu like? Então me acompanhe até o final do vídeo de hoje, porque tem bastante conteúdo mesmo. Vamos lá! As plantas daninhas, elas podem ser um grande problema na nossa lavoura. E aí não é só soja, milho, feijão, trigo, em qualquer cultura que você está cultivando, inclusive folhosas, tomate, pimentão, culturas perenes como manga, laranja, café, eu vou ter influências diferentes em diferentes culturas, porém eu vou ter esse impacto. Essas plantas daninhas, elas vão se aproveitar de água, de luz, de nutrientes que nós temos ali na nossa área, e ao invés daqueles nutrientes servirem para a nossa cultura, que vai gerar dinheiro, vai gerar lucratividade, não, elas vão se desenvolver e vão atrapalhar bastante a produção. E é claro, o início do ciclo é muito mais crítico. Então vamos pensar lá, o milho que está em V2, V3, se eu tiver planta daninha, é muito mais crítico do que o milho quando está pendoando. Por isso que nós devemos começar a pensar em estratégia de controle. Não é só a utilização do glifosato, não é só a associação desse e daquele produto, mas um conjunto de práticas assertivas que vão, inclusive, fazer com que o produtor rural economize com herbicidas. Entre inseticidas, herbicidas e fungicidas, o que o produtor mais gasta hoje é com herbicida. É claro, se eu estiver falando de agricultura orgânica, aí tem uma outra realidade. Eu estou falando aqui para agricultura convencional nesse caso especificamente. Então dá uma olhada no potencial de redução de produtividade. Aqui nós temos para a cultura do milho o rendimento de grãos de milho, presta atenção aqui pessoal, em função dos períodos de convivência e de controle de plantas daninhas. Então aqui, por exemplo, em V2, V2 até V7, que é o período mais crítico para a cultura do milho, eu tinha um rendimento potencial ali de 8.500, 9.000 quilos por hectare nesse estudo. A partir do momento que eu tive a interferência de plantas daninhas, a produtividade vai diminuindo. É aí que eu tenho um conceito que se chama de PAI, período anterior à interferência. Nesse momento, período anterior à interferência é onde eu devo fazer o controle, eu devo manejar as plantas daninhas. Se eu não fizer esse controle, eu vou ter uma redução de produtividade. E sai aqui de 9.000 quilos aproximadamente por hectare para 3, para 4.000 quilos. Porque teve muita planta daninha, ou uma densidade muito alta de planta daninha. Aqui é para a cultura da soja. Veja só que eles estão colocando nessa pesquisa uma buva por metro quadrado. Veja aqui para a cultura da soja, eles estão colocando nenhuma buva por metro quadrado, uma buva, 2, 3, 4, 6, 8 e 10. Tá? Então aqui no controle, onde não tive nenhum problema com planta daninha, a produtividade foi de 4.000 quilos. Com uma buva por metro quadrado, a produtividade já caiu 14%, foi para 3.500 quilos. Com duas por metro quadrado, caiu 21%, menos 14 sacos. Então, assim, é muito importante fazer um bom manejo de plantas daninhas, porque interfere bastante na produtividade lá no final. Por onde que a gente deve começar? Identificação de plantas daninhas, muitos de vocês já conhecem as principais, ou já têm noção das principais, mas eu coloquei indicação aí de um livro, que é esse aqui, que eu tenho alguns exemplares, inclusive, que é o Manual de Identificação de Plantas Daninhas. Então é interessante não só para produtor, mas também engenheiro agrônomo, para quem é estudante, comprar esse livrinho aqui. Vai ter as principais plantas daninhas, como que é ela adulta, como que é ela na fase de plântula e como que é a semente também. E do lado aqui, tem os herbicidas que controlam, em qual fase também de desenvolvimento daquela planta daninha, se determinado herbicida controla bem ou não. E aí a gente deve saber se nós vamos fazer uma agricultura orgânica, e aí a agricultura orgânica tem bem menos métodos de controle, basicamente seria a capina, a roçada, e também algumas práticas novas que eles estão testando já, como por exemplo o eletrochoque. Isso vai ser uma realidade da agricultura orgânica daqui a alguns anos. Já tem algumas empresas aqui no Paraná testando,
que se passa nas entrelinhas, por exemplo, da cultura da soja ou de qualquer cultura, com um eletrodo ali, e aquele eletrodo vai dando descarga elétrica na planta daninha e vai matando ela. É algo bem interessante e é algo que para o futuro vai se tornar mais comum da gente ver. E a agricultura convencional, então, com a utilização dos herbicidas que acabam facilitando bastante a vida. Uma coisa que a gente tem que começar a pensar é no manejo outonal. O que é esse manejo outonal, Jonathan? É entre o fim da cultura de verão e o estabelecimento da cultura de inverno. Se tu tem uma outra realidade, a tua região aí, por exemplo, não chove na metade do ano. Então você tira a safrinha, e aí não chove, não dá para plantar nada e você vai esperar novamente outubro, novembro ou setembro, que começa a chuva, para plantar novamente. Beleza. Então depois que você tirou a tua lavoura de verão ou segunda safra, é interessante fazer um manejo outonal, porque vai impedir aí a produção de mais sementes. Imagina que você tem um final de ciclo, eu vou colocar aqui a cultura do milho, um final do ciclo do milho, e aí você não faz o controle dessas plantas daninhas que estão ali, que geralmente mais para o final, né, do ciclo do milho ali, você vai ter plantas daninhas na parte de baixo, né, daquela tua lavoura. Se você não fizer um controle, você vai sementar. Sementando aquelas plantas daninhas, você vai aumentar o teu banco de semente. E futuramente o fluxo de germinação dessas sementes vai aumentar a presença também de plantas daninhas. E aí você vai ter que gastar mais com a utilização de herbicidas. Por isso que se você, ano após ano, faz um posicionamento de manejo outonal, você vai gradativamente diminuindo o teu banco de sementes. Associado com outras práticas, como é o caso da adubação verde também, vai diminuir bastante problemas aí com semente, né? O banco de sementes no solo. Nós podemos utilizar herbicidas não seletivos, então isso daqui fica bem legal porque você pode rotacionar diferentes ingredientes ativos e também fazer o controle de algumas plantas daninhas que têm certas resistências, como é o caso do glifosato, né? Nós temos muitas plantas daninhas que hoje já têm resistência ao glifosato e nesse manejo outonal você pode utilizar vários herbicidas distintos. Dessecação pré-plantio. Pessoal, isso aqui é fundamental, que a gente saiba fazer uma boa dessecação pré-plantio. O controle é mais fácil quando nós temos plantas daninhas menores. Então, quanto menor é a planta daninha, mais fácil vai ser de se fazer o controle. Menos produto você vai utilizar e também muitas vezes não precisa fazer associação com vários herbicidas. Dependendo do caso e dependendo da situação, você pode ter que associar 2 herbicidas e fazer um manejo sequencial. Então, utilizar várias vezes herbicidas para fazer um controle mais efetivo. Quando nós temos várias práticas associadas, não uma especificamente, não apenas a utilização de herbicida, fica muito mais fácil o controle. Quando nós temos plantas daninhas resistentes, pode ser necessário a associação de um produto e de mais de um produto e aplicação sequencial. Então vamos colocar lá que você vai plantar a cultura do milho, 30 dias antes você faz uma primeira dessecação e 10 dias antes você faz a segunda dessecação. Existem casos que acaba sendo necessário, né? Tem que prestar atenção também no período de carência de cada produto. Eu coloquei o caso do 2,4-D, é de no mínimo 10 dias para a cultura da soja. Nós devemos ler a bula dos produtos, buscar a orientação de um engenheiro agrônomo para não fazer lá uma besteira e acabar plantando a cultura aplicando 2,4-D e logo em sequência 3, 4 dias aplicar soja e acabar dando uma fitotoxidez ou reduzindo germinação. Então isso daí que a gente deve também se atentar no momento de fazer a dessecação pré-plantio. Pré-emergentes, tá? Pré-emergentes é muito legal porque é o seguinte, você planta e depois você aplica um herbicida pré-emergente. Tem algumas dificuldades o pré-emergente? Tem. Se tiver muita palhada, né, dependendo da condição do teu solo, ele não vai funcionar tão bem, porque o intuito do herbicida pré-emergente é atuar no solo especificamente, no solo, não atuar na planta. E aí ele vai impedir a germinação daquelas sementes. Então eles atuam diretamente no banco de sementes do solo, interrompe o fluxo de germinação. Então a cultura do milho é muito comum, às vezes, se fazer um manejo assim. Faz uma dessecação 15 dias antes de plantar e depois faz um pré-emergente ali, como por exemplo com a atrazina, que é um herbicida pré-emergente. Pode ser algo bem legal também de utilizar como estratégia. Aumenta o período anterior à interferência, o PAI. Então você não vai ter aqueles fluxos de germinação e vai diminuir também nesse período inicial da tua cultura, o estabelecimento, a interferência com plantas daninhas.
Pode ser um pouco mais difícil em solos com muita cobertura vegetal e dependendo do tipo de solo, se é mais arenoso, se é mais argiloso, eu devo utilizar uma dose distinta, eu devo dar uma olhada lá na bula do produto para ver quanto que eu vou utilizar. A dessecação de pós-emergência e qualquer cultura agrícola que você esteja trabalhando, milho, soja, feijão, culturas perenes, tomate, enfim, existe uma necessidade, às vezes existe, às vezes não existe, de fazer essa dessecação de pós-emergência. Então nós temos uma pós que é mais precoce e uma pós mais tardia. Aqui principalmente cultura do milho, cultura da soja. Será que eu vou fazer mais cedo ou vou fazer mais tarde? Depende de quanto de planta daninha você tem na tua área. Depende da tua situação especificamente. Pode ser uma ou duas aplicações. Também existe gente que faz duas aplicações na cultura do milho, em V4 e depois em V7. É menos comum? É menos comum. Não precisa aplicar muito produto também. Em muitos casos, dá para se fazer um manejo bem mais simples. Então, só uma dessecação pré-plantio e depois uma dessecação de pós-emergência da minha cultura. Aqui no milho vai funcionar muito bem, principalmente se eu não tenho um banco de sementes muito grande no meu solo. Se eu estiver trabalhando 3, 4, 5 anos com adubação verde, com aveia anteriormente ou com milheto em regiões mais quentes, eu vou diminuir esse banco de sementes e aí fica muito mais simples você fazer esse manejo de plantas daninhas. Com duas aplicações ali, não precisa nem aumentar muito a dose, nem fazer muita associação de produtos e você já vai conseguir ter um bom controle. Tem que ser seletivo para a cultura cultivada. Então, se tu está trabalhando com milho, tem que saber se o teu milho é geneticamente modificado para você aplicar glifosato. Se ele é RR. Se não for, não dá para utilizar, né? Porque se você utilizar, e eu já ouvi, pode parecer besteira, mas já ouvi gente que indicou glifosato para um milho que não era geneticamente modificado, com resistência ao glifosato, e aconteceu o quê? Acabou com a lavoura. Acabou com a lavoura. Isso acontece, pessoal. Pode ser em jato dirigido também, principalmente para culturas perenes. Sei lá, videira, que você precise aplicar algum produto, mas tem que ser um produto adequado. Já pensou? O cara pega 2,4-D para aplicar ali de jato dirigido na videira e vai acabar completamente com a videira. Então tem que ser com orientação do engenheiro agrônomo a escolha de produto. Não adianta eu chegar e falar para vocês aqui, não, glufosinato, glifosato, 2,4-D, né? Não adianta, tem que ser especificamente segundo a cada uma das realidades. Então, o período mais crítico, existem algumas culturas, e aí principalmente culturas de lavoura, né, que a gente deve prestar mais atenção, que se tiver muita planta daninha, eu vou ter também uma interferência maior em produtividade. Aqui na cultura do milho, é de V3 aproximadamente até V14, de 3 folhas verdadeiras até 14 folhas verdadeiras. E aí, eu coloquei aqui para vocês, isso aqui está dentro do nosso curso de milho, que são algumas estratégias que a gente pode utilizar, ou alguma associação de ingredientes ativos que podem ser utilizados na cultura do milho. Aqui a gente colocou um pós-emergente, que é muito utilizado, né? Mesotrione, atrazina e glifosato. É preciso você misturar todos esses produtos? Em muitos casos não. Em muitos casos, só utilizando a atrazina já é suficiente. Nicosulfuron e mesotrione também pós-emergência na cultura do milho. Alaclor mais atrazina, pré-emergente. Aqui a atrazina mais óleo vegetal em pós, pode ser um manejo muito barato, muito mais barato, porque a atrazina acaba não sendo tão caro, e o óleo vegetal também não, em pós-emergência, em uma área que não esteja tão infestada. Aqui tem os DINs e os FOPs, né, que é o cletodin e o fluazifop, de 7 a 10 dias antes da semeadura, fluazifop de 14 a 21 dias, muito bons, inclusive, para se fazer um controle de um azevém resistente a glifosato. Então, assim, nós temos hoje muitas opções no mercado e nós devemos fazer uma escolha que seja efetiva e seja econômica também. Fundamental fazer o levantamento das espécies de plantas daninhas. O que você tem? Tem buva resistente a glifosato, tem azevém resistente a glifosato. Né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma mistura, glifosato mais glufosinato, talvez. Vamos utilizar qual dose aqui? Definir qual que seria o melhor ingrediente ativo ou os melhores ingredientes ativos para você utilizar naquela situação. Definir a dose que deve ser utilizada. Nem sempre se usa a dose da bula. Às vezes nós precisamos aumentar a dose da bula. Se coloca lá a dose a 3 litros por hectare de glifosato, mas pode ser necessário 5 às vezes, né? E associação com mais de um produto. O que a gente não pode também é seguir uma receitinha de bolo. Eu vou aplicar aqui essa mistura nessa dose, sempre vou fazer assim, porque pode comprometer a lucratividade de uma área. Às vezes a gente poderia fazer um manejo muito mais simples,
com menos produtos, seria também mais efetivo e pensar a longo prazo. Eu sempre falo que o melhor herbicida é a palhada. Isso vários pesquisadores também falam. Que a palhada, que a cobertura vegetal, a adubação verde, vai te ajudar bastante a reduzir o gasto com herbicidas. Não adianta sempre estar fazendo a mesma coisa. A gente tem que começar a testar coisas diferentes para fazer um manejo mais assertivo e no final da safra sobrar mais dinheiro para o produtor rural. Se você precisar de uma consultoria agrícola personalizada, que a gente faça acompanhamento aí para a sua área especificamente, aqui abaixo tem um link do nosso WhatsApp, é só você clicar e nos chamar lá. Também, se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, nós temos a nossa ESAFERT, que é a Escola de Adubação e Fertilidade, que vai do básico até o avançado em adubação e fertilidade do solo. Beleza? Também tem um link aqui abaixo. Forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.